Olá, ser abençoado! Eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, seres abençoados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, se cuidando, né? E cuidando do outro também. Estamos aí então com mais um sábado de vídeo, de tema de terapia para vocês. Quero agradecer primeiramente a todos os inscritos por estarem aqui me assistindo, por me acompanharem, por darem os seus feedbacks, as suas sugestões. É muito bom, é muito gratificante ter aqui com vocês, tá? Quero também agradecer a presença daqueles que estão vindo pela primeira vez aqui no canal. Sejam bem-vindos. Agradecer por vocês curtirem, compartilharem o vídeo e me ajudarem a aumentar essa corrente do bem, tá? Como vocês viram, sábado passado nós não tivemos vídeos e eu peço desculpa para vocês, mas eu tenho tido alguns percalços tanto para gravar e editar os vídeos em questões aí com o YouTube, de demora para o YouTube liberar os vídeos, tá? Eu estou tendo esses problemas com o YouTube. E também, durante esta semana, eu tive alguns problemas pessoais, então precisei sim me ausentar. Então a gente vai deixar combinado assim. Quando por um acaso não tiver vídeo no sábado e no domingo, é porque vocês já sabem, aconteceu alguma coisa e o próximo vídeo será postado no próximo sábado, tá? Assim eu consigo me organizar melhor e deixar vocês mais cientes, né, do que tá acontecendo, para não ficar aí no vácuo. Nossa, hoje não teve sábado. Eu sei, porque eu tenho pessoas que me seguem, né, e até cobram, olha, não teve vídeo essa semana, por quê e tal. Então por isso que eu sempre dou o meu feedback aqui, sempre explico para vocês o porquê que não houve vídeos postados quando eu por um acaso deixo de postar, tá bom? Vamos lá para mais um tema de hoje, gente. E hoje eu tô gravando o vídeo especialmente no sábado. Geralmente eu gravo um pouquinho antes, tá? Uns dias antes do dia que eu vou colocar no ar. E hoje estou gravando em pleno sábado. Por eu estar gravando neste sábado aqui pra vocês, eu resolvi acender uma velinha azul, porque hoje é dia de Iemanjá. Sábado é todo dia de Iemanjá, né? A mãe de todas as cabeças. Então eu resolvi acender uma velinha aqui e pedir pela família de vocês. Então a minha velinha já está aqui, a minha água já está aqui, eu já estou prontíssima para trabalhar com vocês. E vamos para a nossa terapia. E qual é o tema de hoje, Ana? O tema de hoje é a nossa sessão pandemia, lembra? Estamos aí no nosso terceiro vídeo, sessão pandemia, e o tema é coronavírus e o que está por trás dos sintomas do coronavírus. Bom, esse tema, coronavírus, pandemia, é uma coisa bem polêmica, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Eu vou começar falando para vocês dos sintomas e a segunda parte eu vou entrar com os óleos essenciais que seriam indicados para aumentar a imunidade de vocês, tá? Todos os vídeos que eu estou postando aqui sobre pandemia, eles estão voltados para a área da terapia. Então aqui eu considero sim muita coisa do que cientistas, do que artigos, do que estudos estão falando sobre. Porém eu trago a visão da terapia para dentro da doença. Então como é que eu fiz para vocês entenderem? Quando vocês vão consultar com um terapeuta ele vai considerar você como um todo. Então ele vai considerar a sua história de vida, tudo que você passou para desenvolver ou desencadear determinada doença. Eu joguei tudo isso que nós estamos vivendo no coronavírus, eu joguei para o coletivo. Como se no meu consultório eu recebesse todas as pessoas que contraíram coronavírus. O que isso tem a ver, o que isso significa, o que isso está trazendo para aquele indivíduo, considerando o coletivo. Por que eu fiz isso? Porque, como eu falei para vocês, todos nós somos energia, todos nós somos energia. E todos nós vibramos energia, todos nós em determinados momentos estamos em frequências mais altas ou mais baixas de energia.
E considerando isso, estudando o que são vírus, estudando o que são bactérias, você consegue entender quando o teu corpo ele está mais aberto para, por exemplo, se contaminar com determinados vírus ou determinadas bactérias. Porque o nosso corpo, ele funciona como um escudo. Então, quando eu abaixo a minha imunidade, eu perco esse escudo, eu não tenho mais esse escudo. Então eu me torno uma porta aberta para vírus, bactérias, doenças entrarem no meu corpo. E para vocês entenderem este processo, quando eu abaixo a minha retaguarda, quando eu abaixo o meu escudo, quando eu abaixo a minha imunidade, que eu me torno aberta para me contaminar com vírus e bactérias? Quando eu vibro numa energia negativa, em pensamentos negativos, pensamentos obsessores. Então, para vocês entenderem isso, tá, gente? É essa visão que eu trouxe para vocês. Então, primeira coisa que vocês têm que entenderem em relação a vírus, bactérias, doenças, enfim, elas se manifestam quando a tua imunidade cai, quando a tua imunidade baixa. E para tu manter a tua imunidade alta, tu deve manter uma frequência de energia alta na tua vida. E como é que você vai fazendo isso? Vai fazendo meditação, vai tendo uma vida mais saudável, alimentação mais saudável, vai estar perto de pessoas que te fazem bem, vai estar fazendo o que você gosta. Entendeu como isso é difícil? É muito difícil você manter uma energia sempre alta. Porque na correria do nosso dia a dia, nós nem sempre estamos nos alimentando bem, nem sempre temos tempo adequado para nos alimentar e com certeza nem sempre estamos perto de todas as pessoas que nós gostamos. Por quê? Porque essa é a nossa vida. Nós estamos aqui para crescer. Então assim, Ana, eu não vou conseguir fazer isso nunca? Vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso 100%, mas você vai conseguir fazer 10, 20, 30, e se você ir insistindo, isso vai aumentando. Então, assista lá nos vídeos, eu dou dicas sobre alimentação, como você trabalhar a energia da alimentação no momento de se alimentar, como você entender essa questão de energia. Então você precisa começar a entender como funcionam as coisas no mundo em que vivemos, porque o mundo em que nós vivemos hoje, ele se apresenta materialmente, mas você não é matéria, você é um espírito que está aqui para evoluir. Quando você entender isso, que você é um espírito, que você está aqui para evoluir, tudo vai fluir muito melhor na tua vida, porque você vai começar a se desvincular da matéria e vai entender que você precisa sempre vibrar em frequências, em energias, e isso vai fazer com que sim, você tenha uma imunidade melhor e maior, tá? Para evitar que você venha se contaminar com vírus e bactérias. Certo, gente? Aqui só foi uma introdução para vocês, então volta lá, assiste lá o Corpo Fala, que a Alma Cala, uns 2 vídeos que eu falo sobre pandemia, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos continuar então aqui? Gente, uma coisa muito legal para vocês entenderem também, tá? Que lá naquele vídeo, lá o Corpo Fala, que a Alma Cala, eu falo que as doenças, elas se apresentam de que forma? Eu adoeci, Ana, tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tenho depressão, tenho fibromialgia, tenho tendinite, bursite. Isso tem a ver com emoção e sentimento e frequência? Tem a ver. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, isso tem a ver com emoção e sentimento? Tem a ver. E nós vamos ver em vídeos mais pra frente, onde eu vou estar trazendo as doenças específicas e quais as emoções e sentimentos que podem estar por trás delas, certo? Só que agora a gente tá falando de pandemia. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz lá os 2 vídeos falando sobre pandemia para vocês entenderem um pouquinho melhor nessa visão de energia, como a doença, como o vírus se manifesta, o que é frequência. Então para vocês abrirem a mente mais para isso. Desliga lá da matéria, tá? Começa a focar em outras áreas, para você conseguir entender que nem tudo é aquilo que nós vemos, tá? Então, como que eu fiz esse trabalho agora? Toda doença, ela se manifesta fisicamente já lá no seu último estágio. Então, como assim, Ana? Bom,
Você, no decorrer da tua vida, você passa por situações, padrões, crenças, traumas, enfim, por N situações que você tem que vivenciar para você evoluir, certo? Quando você não consegue superar determinada situação que você deveria superar, você deveria ter força para superar, deveria ter um entendimento para superar aquilo ali, mas devido à tua criação, devido a você ser materialista, devido a N situações, você não conseguiu ultrapassar o que você deveria ultrapassar. Você não conseguiu entender, compreender aquela situação da forma que deveria compreender. O que acontece? O teu corpo, o universo vai dando sinais para você resolver isso. Então ele vai trazendo algumas questões físicas também para você resolver isso, como doenças pequenas. No momento que você começa a olhar aquela doença, mas você só enxerga a doença como doença, isso não é legal, porque ela não é somente uma doença. Ela é um sinal do universo de que você precisa resolver algo na sua vida. E quando isso acontece assim, de forma repetitiva, eu vou tendo questões físicas, eu vou tendo doenças físicas, eu vou adoecendo com mais facilidade e eu não vou sabendo resolver isso, é óbvio, uma hora vai vir algo muito sério para mim resolver. O que eu fiz aqui? Eu joguei todas essas pequenas questões para o coletivo. E, gente, nós passamos por situações e por provações no coletivo também. Por quê? Porque nós precisamos evoluir enquanto sociedade. Isso é fato. Isso eu posso citar nomes de pessoas aqui, grandes filósofos que já nos falaram N coisas sobre isso. Aristóteles, Sócrates, Platão e filósofos até mais recentes. Nós precisamos evoluir enquanto sociedades. E quando nós conseguimos evoluir enquanto sociedade? Geralmente é no caos. Se você parar para pensar, uma família, vamos jogar para um círculo pequeno, sabe? Se você parar para pensar, um círculo familiar pequeno, de 3, 4 pessoas, né? Uma pequena família, ela não vai evoluir só no amor, só no carinho. Ninguém evolui assim. Tá? E pode pesquisar e pode procurar na história, na sociedade, você não evolui só com amor e carinho. Isso é importante sim e deve ter sim amor e carinho. Mas geralmente a gente evolui em grandes catástrofes. Então, às vezes uma família que não se dava bem ali em questões, não me dou bem com fulano, com ciclano, isso e aquilo, vai começar a se dar bem, no velório, morreu alguém importante. E essas pessoas são obrigadas a se olharem, se comunicarem, se conversarem e resolverem as suas questões em si. E isso acontece na sociedade também. Por quê? Porque nós temos questões aí que o que a gente está fazendo há anos? Varrendo para debaixo do tapete, certo? Enquanto sociedade nós estamos varrendo para debaixo do tapete todos os problemas que enquanto sociedade nós temos. E o que acontece? O universo vai dando os sinais. Tem que resolver aqui, tem que resolver ali, tem que resolver lá. A gente consegue resolver? Não, a gente continua passando. Não tô vendo, não tô olhando, não quero entender isso não é da minha conta. E daí o que acontece? Uma hora, tá? Uma hora isso se condensa. E por que se condensa? Porque é mais ou menos assim. Vamos falar assim de coisas bem práticas. Eu ligo a minha televisão e eu olho todos os dias eu vejo notícias ruins na TV. O que eu faço? Eu desligo. E faço de conta que eu não tô vendo. Mas o fato de eu ter desligado não significa que eu não me importo. Eu me importo e aquilo fica matutando inconscientemente dentro de mim, porque o meu ser superior fala, você é responsável por isso. É eu aqui enquanto matéria que não me acho responsável, mas o meu ser superior à minha essência divina, ela fala o que você vai fazer para você mudar essa situação. Só que daí a gente, que é tão materialista, ou finge às vezes ser tão materialista, faz o quê? Cruza os braços, não, eu não quero ver, eu não quero escutar, eu não quero entender, então eu faço de conta que eu não tô vendo. Só que aquilo ali gerou uma energia, entendeu? Aquilo gerou uma energia, e essa energia ficou parada ali. Porque lembram que eu falei pra vocês? Energia positiva, ela se movimenta. Energia negativa não se movimenta, ela se condensa. Até que uma hora ela vai se tornar matéria, tá?
Daí o que acontece? Eu pensei isso, criei aquela energia ficou parada ali. Meu vizinho também passou por alguma situação em relação à sociedade que viu fulano que foi assaltado, fulano que foi roubado, fulano isso e aquilo. Referente à sociedade, também pensou a mesma coisa. Não vou fingir que não é comigo, tal, criou aquela energia. O outro também fez isso, o outro também fez isso, então a gente vai criando essa energia. Só que o universo vai dizer pra gente, uma hora, vocês vão ter que resolver. Enquanto sociedade, enquanto ser que está aqui na Terra, para desenvolver, para evoluir, vocês vão ter que resolver uma hora isso. Entendeu? Então, o que acontece quando nós vivenciamos uma pandemia, por exemplo? Significa um sinal. Significa um sinal de que o universo está pedindo, parem, tá? Parem e resolvam essas questões que são necessárias resolver. Tanto é que a pandemia, lá no primeiro vídeo eu falo, ela trouxe à tona questões que já existiam. Ela não trouxe à tona questões que nunca existiram. Ela trouxe à tona questões que já existiam, que estavam aí, que nós varríamos para debaixo do tapete e fingíamos não é nada comigo. Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui antes de entrar nos sintomas. Por que eu falo isso? Porque daí a gente criou uma pandemia, porque eu falo aqui que a gente cria tudo. Nada é criado nada é castigo, não. Nós mesmos nos autopunimos, nós mesmos nos autossabotamos. Por quê? Porque nós entendemos, a nossa centelha divina entende, você precisa crescer, você precisa evoluir. Se você não consegue evoluir, então eu vou te ensinar a evoluir. Sabe? É como se fosse um puxão ali, ó. Vamos lá, vamos evoluir. Por quê? Porque um dia nós temos que chegar lá no final. E lá no final é todo mundo junto, tá? Então, por que eu trago isso pra vocês agora? Porque pra você entender que o corpo ele adoece, quando ele cria uma doença física, e é o último grau, é a última, não é a última chance, tá? Mas é o último grau para você vivenciar situações que você precisa resolver na sua vida, falando emocionalmente, coisas que te chateiam, isso e aquilo. Isso acontece numa pandemia também. E os sintomas, eles vão falar muito do que se trata essas emoções. Por isso que aqui vocês vão entender. Porque os sintomas, eles vão trazer do que se trata essas emoções. O que é que estão pedindo para mim resolver. Porque quando a gente trazer os vídeos aqui que falam das doenças, vocês vão entender que cada parte do nosso corpo é responsável por alguma emoção, algum sentimento. Então nosso fígado guarda coisas, nosso intestino guarda coisas, nosso estômago guarda coisas, nosso coração, enfim, entenderam? Então é mais ou menos isso. Então nossas vias respiratórias guardam coisas, então os sintomas podem nos ajudar a entender o que está por trás e o que precisa ser resolvido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá para os sintomas do coronavírus. O que está por trás desses sintomas, Ana? Então, aqui eu elenquei alguns principais sintomas, tá? Alguns principais sintomas, então... vou pedir licença aqui pra vocês porque eu tô falando e a minha boca tá secando aqui. Aqui eu trouxe pra vocês alguns sintomas principais. Vocês já devem, quem me segue aí, já conversei com algumas pessoas que já observam que quando adoecem é porque algo não está legal na sua vida, tá? E nós adoecemos o mundo. E há quanto tempo o nosso mundo não tá legal? Há bastante tempo já, né? Há muito tempo que a gente vem falando, tem que mudar, tem que ser diferente, não é diferente. Então o nosso corpo acaba reagindo de uma forma física pra gente entender que precisa mudar, tá? Pra você entender certinho esses sintomas que eu vou falar, eu preciso que vocês entendam que nós somos ligados por uma árvore genealógica universal. Lembram que eu falei que lá no final todos seremos um, certo? Por que todos seremos um? Por causa da nossa centelha divina, por causa do Deus vivo que há dentro da gente, tá? Lá no final ele se torna um. É bem complexo isso, eu falei pra vocês que mais pra frente vão surgir vídeos que vão falar sobre isso, mas existem vários especialistas, vários estudiosos que já falam sobre isso. Então vocês podem se aprofundar aí por vontade própria no Google da vida ou em livros, enfim.
Bom, vocês precisam entender isso. A ligação da árvore genealógica é universal. A primeira árvore genealógica que nós temos é universal. A que nos liga com o maioral, com o Criador. Então todos nós estamos ligados nessa árvore genealógica. Então há coisas que nós aprendemos assim. Por quê? Porque essa informação é passada até um momento que chega num determinado X de pessoas que a informação se propaga automaticamente. É mais ou menos assim. Isso a gente pode ver na evolução genética física que nos acontece. Algumas pessoas nasciam com o siso. Da minha época já nascem com o siso, outras pessoas já estão nascendo sem o siso. Por quê? Isso é evolução, tá? Vai entendendo, as pessoas vão entendendo que não se precisa mais do siso. Para que nascer com o siso então? Entende? É mais ou menos assim que funciona também na parte psicológica e emocional da criação humana, tá? Então, nós somos ligados por essa árvore genealógica universal, que é ligada, tá? Essa árvore depois é ligada pela árvore familiar de cada um. Então, a minha árvore familiar, né? A minha árvore genealógica familiar é ligada na árvore genealógica universal. Então, eu tenho ligação com essa árvore genealógica e tenho ligação com a minha árvore tenho ligação com a minha árvore genealógica universal e tenho ligação com a minha árvore familiar, tá? E depois vem para o indivíduo. Por que para o indivíduo? Porque eu vou determinar como vai ser a minha vida de acordo com a minha relação família e sociedade. Então, por exemplo, nós vamos ver que tem situações de pais que vivem situações X e que filhos vão viver outras situações. Por que eles vão viver outras situações? Porque esses filhos souberam resolver essas questões com os seus pais. Ou temos situações X que vão se repetir em situações de filhos. Por que vai acontecer isso? Porque esses filhos não conseguiram resolver essas questões X com os seus pais. Então é assim que acontece. E o corpo físico, ele acaba respondendo a esse comportamento que nós temos, nessas situações que nós passamos no decorrer da nossa vida, quando nós não conseguimos resolver de uma forma mais, não digo nem prática, mas mais racional, né? Então nós somos obrigados a vivenciar aquilo lá de uma forma física. Por quê? Porque é uma forma de você se curar, tá? Então, outra coisa, você entendendo isso, você tem que entender que a energia se condensa, tá? E depois, você tem que entender que o corpo fala através das doenças. Ou seja, o corpo fala o que a alma cala, o que eu não consigo falar, o que eu não consigo botar pra fora. Sobre emoções, sentimentos, sobre o que me incomoda, o meu corpo vai falar uma hora. Por quê? Porque no momento que eu deixo de falar algo que você falou pra mim que eu não gostei, eu engoli, aquilo me fez mal. Obviamente vai fazer mal pro meu corpo, porque dias depois ou meses depois eu posso repetir a mesma cena com outra pessoa, de engolir mais alguma coisa que aquilo me fez mal, e aquilo vai se materializando no meu corpo, vai se tornando uns carocinhos, sabe? Eu vou ficando com o corpo rígido e aquilo vai se alojando em determinados órgãos, inclusive do meu corpo, porque os órgãos, eles também não trabalham só com a parte física, trabalham com a parte de energia. Então eles precisam liberar essas energias negativas. E quando eu coloco para dentro e enrijeço isso, eu não tô me abrindo e deixando fluir, sabe? Então é onde a doença acaba se manifestando, porque a energia é parada, tá? Então bora lá para os sintomas. Primeiro sintoma bem comum que o coronavírus tem aí. O que será que esse sintoma quer nos dizer? Bom, gente, garganta. Dor da garganta, né? Dor na garganta. Então, assim, é um sintoma bem comum que todas as pessoas que contraíram o coronavírus acabam tendo esse sintoma. Garganta infeccionada, inflamada, garganta doendo, enfim. O que está por trás desse sintoma? Aqui eu não vou trazer só o que está por trás desse sintoma referente ao coronavírus, tá? Mas ele é tudo. Então, assim, a parte da nossa garganta fica um ponto energético, tá? Que é o chakra da laringo, né? Onde nós temos as nossas cordas vocais. Então, é um ponto energético bem importante, tá? Porque aqui eu verbalizo,
né? Tudo que eu crio. Aqui eu boto pra fora tudo que eu crio. E o que eu tô botando pra fora? Eu vou tomar bastante água, tá, gente? Porque eu tô tendo algumas reações da vacina, então pra mim é importante tomar bastante água. Bom, gente, então para vocês entenderem, aqui nós temos um ponto energético, tá? Que é o chakra da laringe. Esse ponto, ele é um ponto de energia onde eu coloco para fora tudo que eu crio. Então eu crio aqui dentro de mim, né? E eu boto para fora. Dentro pensamento, ação. E a palavra é uma ação, porque eu penso, eu falo e eu ajo, né? Isso tem ação. A palavra tem ação, tem movimento. Então cuidado com o que você fala, ou cuidado com o que você deixa de falar, porque isso pode te fazer mal também. Então aqui nessa região é uma região que geralmente ela adoece com facilidade quando nós não sabemos trabalhar esse ponto de energia dentro de nós. Ah, Ana, e como é que eu vou trabalhar esse ponto de energia dentro de nós? Limpa teus pensamentos, começa a pensar antes de falar, começa a pensar o que você está falando, né? Começa também a pensar e refletir sobre o que você está engolindo, porque aqui é onde nós engolimos os sapos. E daí é mais ou menos isso, vamos jogar para o coletivo. Tô olhando a minha sociedade daquele jeito, tô vendo uma sociedade doente na minha frente, tô sentindo raiva do que eu tô vendo, né, tipo, política aí, que é uma corrupção só, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de educação, enfim, tudo isso. E eu daqui eu tô falando como se fosse você, e você de repente é uma pessoa que você não quer se envolver, mas você se preocupa com aquilo, porque você faz parte dessa sociedade, então você acaba engolindo. É óbvio que em algum momento isso vai se fechar. Se você baixou a tua frequência, teve contato com alguém que tinha Covid, ou a Covid estava por ali, te viu, tal, né? O coronavírus te viu ali, achou a tua frequência bem boazinha, não, vamos lá, vamos entrar, vamos fazer uma visita para ele. Você baixou a tua frequência e se alojou aqui, tá? Mais ou menos isso que acontece. Então, quando eu abaixo a minha frequência, tá? Eu abaixo a frequência dos meus chakras. Se eu baixei a minha frequência aqui, é um lugar bem propício para ele se alojar. A frequência, gente, a gente baixa no geral, né? Mas quando nós, por exemplo, passamos por situações que nos irritam mesmo, esse é um dos chakras que vai ser o primeiro a se fechar. Por que ele vai se fechar? Porque eu uso a palavra para me comunicar, né? Eu me comunico, eu falo, então eu verbalizo, eu trago a ação para fora. Então, quando em algum momento eu me sinto retraída, eu me sinto presa, eu me sinto oprimida, eu vou fechar esse chakra. E no momento que eu fecho esse chakra, eu abaixo a minha frequência e é óbvio, eu sou um canal aberto para coronavírus e qualquer outro vírus entrar, tá? Então, aqui, nessa região aqui, é uma região bem comum de pessoas contraírem o coronavírus e apresentarem esse tipo de sintoma. Se você for conversar com uma dessas pessoas que já teve Covid, assim que começou a sentir dor na garganta, pergunta para elas o que aconteceu durante a semana, você se incomodou com alguém, você não brigou com alguém, discutiu, ou deixou de falar alguma coisa para essa pessoa. Pode saber que essa pessoa vai dizer assim, eu me incomodei com alguém, tal, ou eu não falei tal coisa, o que ela fez? Engoliu o sapo ficou preso aqui. Ou o que ela fez? Eu falei sim, botei pra quebrar, isso é bom, só que você machuca também. Quando você põe pra fora, de repente, com as palavras que você utiliza, você também machuca esse chakra, porque esse chakra aqui, ele é um chakra sensível, ele é um chakra de comunicação. E a tua centelha divina, ela entende que você tem que se comunicar de forma divina. E a gente é humano, a gente pensa como matéria, então a gente não se comunica de forma divina e nos comunicamos de forma material, tá? Então esse é o primeiro sintoma. O que tá por trás desse sintoma? Os sapos que eu engulo, coisas que eu engulo,
coisas que eu engulo no individual e no coletivo, isso também vale. Por quê? Porque eu estou falando de pandemia, eu estou falando de coronavírus, eu estou falando de um vírus que nós sim estamos vivenciando coletivamente. Cada um vai ter uma experiência de crescimento individual e cada um vai ter uma experiência sim no coletivo, porque nós temos aí mudanças que vão acontecer e que estão acontecendo e que todo mundo vai passar por isso. Então sim, se você é acostumado a engolir sapo, você vai ter problemas de garganta. Se você é acostumado, e quando eu falo engolir sapos, é não falar tudo o que pensa, não falar tudo o que acha, e não é aqui o falar, é como se fala. Porque você pode falar tudo o que você pensa e acha de uma forma mais leve, mais suave, sem machucar o teu chakra, tá? Fala com sabedoria. Então, sim, esse sintoma é um sintoma bem comum desse vírus e tem tudo a ver com o que nós vivenciamos em sociedade, porque nós vivenciamos isso calados. Tudo que está acontecendo há anos na nossa sociedade, nós estamos nos calando, nós não estamos falando, nós estamos simplesmente virando as costas. São poucas pessoas que falam, são poucas pessoas que se manifestam, são poucas pessoas que dão a cara a tapa, são poucas pessoas que se acham responsáveis pelo que está acontecendo em nossa sociedade. E é óbvio, elas são poucas pessoas que se acham responsáveis, então elas não vão ser atingidas? Não, isso não quer dizer nada. Eu não estou dizendo aqui que são poucas pessoas que se acham responsáveis, mas são poucas pessoas que se acham responsáveis e se manifestam. Outras pessoas se acham responsáveis e não se manifestam e machucam o seu chakra. Por quê? Porque nós somos responsáveis por tudo que acontece comigo e por tudo que acontece com o outro enquanto sociedade, sim. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos vivenciar daqui para frente, porque estamos chegando na era de Aquário, situações sim de vírus e pandemias, enfim, porque nós temos que criar uma consciência coletiva. Não é à toa que tudo isso está acontecendo nas portas da entrada de era de Aquário, né? Um dia eu vou trazer um vídeo explicando um pouquinho para vocês sobre a era de Aquário, tá? Enfim, gente, então esse é um sintoma principal e é um sintoma que você tem que tomar cuidado. E como é que eu posso, cuidar mais disso? Cuidar mais desse chakra, desse ponto energético. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Os homens, eles têm um ossinho mais saltado para fora, né? E a mulher é aqui mais ou menos. Então esse é o nosso chakra laringo. Então nós temos que cuidar dele. Cuidar como? Tomando bastante líquido e principalmente pensando no que eu vou botar para fora. O outro nem sempre merece ouvir tudo que nós pensamos, sabe? Mas nós também não precisamos engolir tudo que vem para nós. Então a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma mais sadia, sabendo falar, sabendo o momento de falar. E sabendo que se calar também não é sempre um remédio, às vezes é necessário. Enquanto coletivo, nós estamos vivenciando esse sintoma que o coronavírus traz, que é a dor na garganta, justamente para fazermos nós entender, precisa falar. Isso é importante de nós sabermos, tá? Segundo ponto, segundo sintoma aí que tá rolando bastante também, né, que traz casos aí de pessoas que acabam sendo internadas até por causa disso, são problemas nos pulmões, pneumonias recorrentes da Covid, inflamações no pulmão, enfim. O que os pulmões nos trazem? Bom, o pulmão ele recebe o ar, né, ele leva o ar para o nosso corpo, ele manda, né, através das nossas correntes sanguíneas o ar para o nosso corpo. Gente, uma coisa legal que pouca gente sabe é que os pulmões, eles guardam uma emoção que está por trás dos pulmões, as nossas tristezas, isso. Então, os pulmões, eles guardam nossas profundas tristezas. Ali estão guardadas as nossas maiores tristezas, nossos maiores desamores, sabe? Da nossa vida no geral. Então, se nós pensarmos num coletivo, tá? Numa vivência coletiva, estamos vivenciando um vírus, uma pandemia que
traz esse sintoma? O que pode estar por trás desse sintoma no indivíduo? Ele tem profundas tristezas na vida dele para curar. E no coletivo? Nós temos profundas tristezas para curar enquanto coletivo. E seria o quê? Bom, a gente liga a nossa TV aí e vê inúmeras coisas, né? Mulher que mata filho, pai que mata filho, filho que mata pai, estupro, feminicídio, enfim. É tanta coisa que nós estamos vivenciando ao longo desses anos que é óbvio, enquanto sociedade vai nos causar profundas tristezas, sim. E essas tristezas no coletivo nos fazem também vivenciar as nossas tristezas enquanto indivíduo. Porque eu, mesmo vivendo em sociedade, eu não deixei de ser um indivíduo. Eu continuo vivendo as minhas situações, os meus traumas, as minhas crenças lá no meu âmbito individual, no meu âmbito familiar. Então isso sim, às vezes, causa até um certo choque de realidade, quando você tem que lidar com traumas e situações e tristezas que você tem na sua vida individualmente e se deparar com isso no coletivo. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Às vezes a gente acha que porque a pessoa lidou com tal situação, ela vai saber lidar com aquela situação vai tirar de letra. E não, às vezes não, né? É difícil e nós vivenciamos isso enquanto sociedade, porque nós temos uma sociedade doente, nós estamos profundamente sim entristecidos com tudo que estamos passando. E algumas pessoas, claro, com certeza elas vão desenvolver esse sintoma, porque elas também trazem suas tristezas individuais e não vão saber lidar com esse choque do coletivo, entende? Então assim, é um sintoma que é bem complexo. Por quê? Porque eu tenho que estudar essas tristezas, eu tenho que entender essas tristezas que a pessoa traz, né? E entender assim, pessoas que adoeceram, que tiveram a Covid e acabaram desenvolvendo algo no pulmão, eu poderia pensar, eu, terapeuta, poderia pensar em investigar a vida dessa pessoa lá desde novinha, né? E tentar identificar quais situações que ela passou que deixou esse pulmão enfraquecido, fraco, né, sensível, né? Ele está sensível a tudo que ele está vivenciando hoje, na atualidade. E poderia também tá vendo se essa pessoa já não era propícia a ter uma bronquite, rinite, sinusite, asma, por exemplo, doenças respiratórias, porque essas doenças respiratórias elas também estão ligadas com tristezas, tá? E coisas que nos irritam. Sinusite, rinite, com coisas que nos irritam, que nos tiram do sério, sabe? A gente vai introduzindo aquilo ali, vai criando aquela gosma, aquela coisa, aquela secreção. Então isso vai causando um incômodo, né? E trazendo à tona a sinusite, a rinite. E no pulmão profundas tristezas. Então eu investigaria a dor, sabe? A tristeza maior que aquela pessoa tem na sua vida. Para trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar o pulmão, sim, claro. Tanto é que a pessoa vai para o hospital, fica internada, toma medicamentos, vai cuidar da sua pneumonia, do seu problema pulmonar, enfim. Mas eu tenho que pegar e estudar também e tratar também aquela emoção que está por trás dela. Então, referente a pulmão, é profundas tristezas. Eu preciso investigar qual é a sua maior tristeza. Qual é a tristeza que machuca o seu coração, que machuca a sua alma. E eu tenho que tratar essa tristeza junto. Para quê? Para ter uma melhora pulmonar mais rápido, mais eficiente e para que ela não venha desenvolver outras doenças lá na frente, tá? Referente a pulmão. Outra questão também, que algumas pessoas, outro sintoma também, que algumas pessoas acabam tendo diarreia. Bom, gente, acabam tendo uma bagunça ali no seu intestino, né? A gente tem que entender uma coisa, cada parte do nosso corpo é referente e ela tem a função de desempenhar determinado papel, tá? Então, o pulmão, ele
ele vai guardar nossas profundas tristezas? Não. Na verdade, o pulmão, ele tem que trabalhar essas profundas tristezas, ou seja, eliminar, mandar junto com o oxigênio, que através da corrente sanguínea vai ser eliminado tudo lá no intestino, no xixi, enfim, na bexiga, tá? Mesma coisa a garganta. A garganta, ela vai acumular então os sapos que eu vou engolir? Não. Na verdade, se você tem isso equilibrado, isso vai entrar, vai passar pela tua, né, todo o teu corpo, pela tua corrente sanguínea e vai ser eliminado através de fezes e urina. Então, essas são as funções dos nossos órgãos e de algumas partes do nosso corpo que a gente não conhece. Então, quando eu não consigo trabalhar isso, o que eu faço? Eu seguro. Justamente por isso que eu falo, engoli um sapo. Eu fiz o quê? Eu segurei um sapo, não vai passar pela minha garganta. Se eu pegar um sapo agora e engolir ele, eu não vou engolir. Vou me engasgar. Ele vai ficar preso ali. Então é justamente isso. Se eu falei alguma coisa e eu não falei tudo que eu queria falar, ou eu engoli, sabe? Fiquei quieta, eu engoli isso aqui ficou preso. Se eu tiver a consciência de trabalhar essa emoção, esse sentimento em mim e falar assim, não, isso, olha, deixa sair, deixa isso, eu não quero isso pra mim. Isso vai ser eliminado pelo meu corpo, tá? É através dos órgãos referentes, né, a essa eliminação. Cada um tem o seu papel. Quando eu tenho algo muito triste que acontece na minha vida, vai pra onde? Vai lá pro pulmão, tal, passa lá, isso e aquilo. Se eu tenho uma cabeça, um entendimento de que não, isso, olha, passou, eu vou trabalhar isso em mim e tal. Meu pulmão faz o quê? Elimina isso pra corrente sanguínea e sim, eu elimino através da bexiga, através das fezes, tá? Quando eu não tenho essa consciência, eu guardo essa tristeza no meu pulmão. E vai criando aquilo que eu falei pra vocês, energia parada, energia que se condensa, energia que vai criar matéria. E isso vai se tornar doença. É onde eu vou ter pneumonia, asma, bronquite, é onde aqui eu vou ter amidalite, laringite, faringite, tudo isso, entendeu? É onde o vírus ele tá atacando. Por quê? Porque o vírus ele precisa se alojar em algum lugar. Então ele vai procurar um lugar onde é mais fraco para se alojar, tá bom? Aqui é um chakra de primeiro movimento. Nós estamos sempre em uso com esse chakra. Então em alguns momentos ele vai vibrar lá em cima, em outros momentos ele vai vibrar lá embaixo. E é claro, o vírus está solto, o vírus vai procurar um lugar onde ele possa se alojar, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, se vocês entenderam isso, que se eu tenho essa mentalidade, essa sabedoria, esse entendimento de trabalhar tudo isso que entra no meu corpo, que não é só alimento físico, mas também é alimento da alma, né? Palavras, ações, sentimentos, emoções, e eu consigo trabalhar isso no meu corpo de uma forma que ele saia pelas fezes ou pela urina, beleza, legal. Quando eu não consigo fazer esse trabalho, o que acontece? Eu tenho prisão de ventre, tenho diarreia, tenho N coisas. Então, algumas pessoas que estão tendo Covid, elas estão tendo esse sintoma. E esse sintoma da diarreia, assim, tipo, de eu ir no banheiro e eliminar através das fezes, não é ruim, tá? Não é algo ruim. Significa que você está vivenciando aquilo fisicamente, que aquilo ali está indo embora. Mas você não pode esquecer de se hidratar, tá? Então, tomar muita água, muito líquido. Por quê? Porque você não precisa, você não pode só eliminar, você também tem que jogar pra dentro. Então, se está eliminando coisa ruim, vamos botar coisa boa pra dentro. Vamos botar água, suco, coisas naturais, né? Líquido em geral, pra você subir a tua frequência, subir a tua energia. Mas assim, algumas pessoas estão tendo esse sintoma de diarreia, né? E isso eu não vejo como um sintoma negativo. Aliás, nenhum sintoma que a Covid traz, ele de certa forma é negativo. Se a pessoa ela souber entender que esse sintoma ele traz um sinal por trás de algo que você precisa melhorar e mudar na sua vida, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, fica fácil da pessoa resolver e vivenciar, passar por tudo aquilo sem ter maiores problemas. Agora, se a pessoa entende a doença, vírus, bactéria, como algo fisicamente falando, materialmente falando, fica mais difícil. É aquele processo que eu falei pra vocês, a gente tem que começar a se desprender
disso. Entender que não somos matéria, e sim somos espíritos vivenciando a matéria, tá? Quando eu entendo isso é mais fácil. É mais fácil de eu trabalhar, é mais fácil de eu passar pelas doenças, tá? E assim, eu não tô falando aqui porque eu nunca passei por doenças, gente, já passei por N coisas fisicamente, falando, e que depois que eu aprendi a ver dessa forma, eu passo pela doença física de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais consciente, ponderada, equilibrada, tá? Então, esse é o ponto positivo, entender o que está por trás daquele sintoma, daquela doença, entender qual é a emoção. Então, a emoção por trás do pulmão são profundas tristezas, tá? Que você guarda e que você precisa liberar, tirar da sua vida. Passou, acabou, tá? Tá na hora de se liberar. E, enquanto coletivo, entender também que nós temos essas profundas tristezas e que nós precisamos, sim, começar a trabalhar elas enquanto sociedade, tá? Na garganta, essas questões também, questões de que eu preciso falar o que eu penso, como eu penso, não preciso machucar o outro, mas eu não devo me calar, tá? Eu não devo ficar quieta para tudo, não. Por quê? Porque enquanto indivíduo eu sou responsável pela minha vida, enquanto sociedade eu tenho uma sociedade aí também para cuidar, tá? Quando vai lá para a parte do intestino, isso é legal. Por quê? Porque significa que você realmente, que o teu corpo ele tá digerindo, ele tá botando para fora. O vírus tá saindo, né? Teve exames, até teve alguns estudos aí que viram que na rede de esgoto tinha o Covid, né, em peso. Então isso é bom, isso não é ruim, porque significa que o teu corpo, que as pessoas que passaram por esse vírus, que tiveram esse vírus, elas conseguiram eliminar coisas, e coisas aqui que eu falo, sentimentos, emoções que estavam presas e que foram eliminadas através das fezes, porque sim, nós eliminamos através das fezes sentimentos e emoções também, tá? E através da urina também, tá? Os nossos órgãos, eles não trabalham somente de forma material, eles também trabalham a parte energética, nós só não vemos, mas existem estudos aí, podem pesquisar, tá? Então, assim, emoções que estão por trás disso, dessas questões das fezes, eu poderia dizer o quê? Que prisão de ventre, por exemplo, é quando você não consegue liberar nada disso. Você não consegue se libertar dessas emoções, desses sentimentos. Mas vai ter vídeos aí falando mais pra frente sobre esses problemas que aparecem no intestino grosso, no intestino delgado, que trazem emoções bem fortes, né? Que nós precisamos entender e compreender. Mas quando eu consigo liberar, isso é bom. Quando eu tô conseguindo liberar, isso é bom, tá? É claro, eu tenho que cuidar e me hidratar sempre. Mas o liberar através das fezes é um processo bom, positivo, tá? O ruim é quando eu tenho prisão de ventre. No caso do coronavírus seria isso, quando eu teria prisão de ventre, mas eu não vi nenhum relato sobre isso. Eu visualizei que pessoas estão tendo, sim, uma vontade maior de ir ao banheiro, certo? E temos a dor muscular, o próximo sintoma, dores musculares, tá? Aqui é bem complexo, tá? Quando eu falo de dores musculares, dores articulares, vai de caso para caso. Por quê? Porque quando nós vamos estudar as doenças, quando nós formos estudar lá mais pra frente cada doença física, nós vamos entender o que os músculos, qual é o papel dos músculos, qual o papel dos ossos, qual o papel das articulações, enfim. Então, aqui eu preciso entender todos esses lados. Então, quando eu falo que uma pessoa apresentou sintomas da Covid, o que está por trás desse sintoma é algo complexo. Porque na medida que a gente vai vivendo a nossa vida, nós vamos nos relacionando com o mundo lá fora de uma forma mais aberta, de uma forma mais fechada. À medida que eu vou me sentindo retraída, frustrada, triste, pressionada, humilhada, ou seja, N situações negativas, você pensa aí, eu vou fazendo o que com o meu corpo? Né? Eu vou encolhendo, eu vou me retraindo, eu vou enrijecendo. Então eu vou adquirindo problemas nas minhas costas,
nos meus músculos, no meu joelho, nas minhas articulações, enfim, de acordo com cada situação, eu vou desenvolvendo alguma dor, tá? Com o tempo. Então, assim, dores no pescoço, dores nos ombros, tudo isso tem um sentido, tá? Tem uma emoção, tem algo, uma situação que você vivenciou para você desencadear, para você sentir essa dor. E quando nós sentimos as dores no corpo, a gente precisa muito entender o que o outro vai falar, né? Por exemplo, como que o outro vai dizer, eu tô me sentindo esmagada, eu tô me sentindo pressionada, eu tô me sentindo espremida, eu tô sentindo, nossa, parece que estão moendo meu corpo. Eu ouvi aí vários relatos de pessoas que tiveram dores musculares, que cada uma falou de um jeito. Então, para você entender o que são essas dores, qual a emoção e o sintoma que está por trás dessas dores que a Covid trouxe, você precisa entender um pouco da história da pessoa. Mas aqui bem rapidinho para vocês entenderem. No indivíduo, eu vou considerar articulações, flexibilidade. Então, eu estou sendo flexível ou não estou sendo flexível? Então, quem apresentou aí dores muito fortes nas questões de articulações, assim, mexer os punhos, os braços, né, se movimentar, tal, tá relacionado à articulação. Então, na articulação, eu tenho que pensar, eu estou sendo muito flexível ou estou sendo menos flexível? Porque a emoção, né, o que está por trás aí está relacionado à flexibilidade nas situações da sua vida. E na situação do coletivo também. Como eu sou enquanto coletivo, eu sou inflexível ou eu sou flexível? Eu entendo o outro ou só a minha razão, meu ponto de vista que está certo e correto? Então, enquanto sociedade, se nós entendermos os sintomas que a Covid trouxe, os sintomas que a Covid nos trouxe, o que está por trás, quer nos dizer muita coisa, né? Quer nos dizer como nós estamos nos comportando atualmente perante essa sociedade, que eu diria aí omissos, inflexíveis, né? Porque geralmente é cada um querendo defender a sua razão, cada um aí fazendo de conta que nada é com nada. Então, assim, eu, Ana, diria isso, né, da minha visualização. Mas você aí reflita, pense sobre pessoas que você já viu que teve Covid. Pensa lá nos sintomas que ela teve e tenta ver a vida dela, tenta ver o que por trás daqueles sintomas ela tem para resolver, sabe? Tenta ser um terapeuta também, tenta investigar, tenta raciocinar. E no coletivo? Como ela reage no coletivo? Como ela reage perante a sociedade? Porque a reação dela perante a sociedade também vai dizer questões que ela precisa resolver na vida dela, tá? Então é mais ou menos isso para vocês verem. Dores musculares, então cada parte do corpo ela vai estar relacionada a alguma coisa. Então, assim, geralmente aqui nas costas nós carregamos um mundo. À medida que a gente vai vivendo os nossos problemas, as nossas situações, os nossos desafios, o nosso corpo, né, vai ficando pesado. Você pode ver, você começa o dia assim, quando você termina o dia você já tá assim. Por quê? Porque as situações elas foram pesando aqui em cima e você vai fazendo assim. Então, claro, se é uma pessoa que tem esse comportamento de sempre se sentir pesado diante das situações, de não trabalhar isso, ou de ter aquela sensação que carrega o mundo nas costas, se ela vir a ter uma Covid, né, um coronavírus, aquilo vai pesar, porque nós estamos falando também de uma pandemia, de um vírus coletivo, que nós precisamos vivenciar coletivamente. Algumas pessoas vão ter vírus, outras pessoas não vão ter, certo? Isso quer dizer que aquela pessoa é melhor do que aquela pessoa que não teve? Não, tá? Porque tem N coisas que estão por trás disso. Então, assim, tem a nossa história de vida, tem a nossa missão de vida, tem o nosso papel aqui na Terra enquanto indivíduo e enquanto coletivo. Eu, Ana, não nasci só para ser Ana na minha vida individual. Eu, Ana, nasci para desempenhar um papel coletivamente. Para quê? Para fazer a sociedade também evoluir, crescer. Você também tem o teu papel evolutivo na sociedade, você só precisa entender qual é, tá? Por isso que eu resolvi trazer os sintomas hoje para você
Tem muitos sintomas aí de Covid, sim, mas esses são os principais. Dor na garganta, pulmão, dores musculares e a diarreia. Se você tem aí algum sintoma que você gostaria de saber, entender, coloca aí no comentário e futuramente eu penso se eu trago um vídeo falando mais sobre isso pra vocês, tá bom? Bom, gente, acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Quais são as emoções, as situações que podem estar por trás dos sintomas da Covid. E o próximo vídeo, já sábado que vem, vai estar no ar aí pra vocês, falando sobre o timo, nosso sistema imunológico e como eu posso fazer para melhorar o meu timo, para ativar o meu sistema imunológico com dicas de óleos essenciais, especialmente para vocês. Então se liga aí no próximo vídeo de sábado que vem, tá? Que vai estar toda trazendo aí dicas importantes para nós passarmos por essa pandemia aí numa frequência vibratória legal, numa energia legal, com o nosso sistema imunológico muito bom, tá? Até todos sermos vacinados, e não é porque vamos ser vacinados que temos que nos esquecer de nos cuidar. Então, ao sair de casa, use máscara, mantenha a distância de 1,5 metro para nós vencermos esse vírus com mais sabedoria, tá bom? Beijo para vocês, fiquem em paz, fiquem com o nosso Deus maior, né? O Criador de todo este universo lindo e maravilhoso. O Deus vivo em nós.